desde o início, Deus estava anunciando que viria um sacrifício perfeito, que todas aquelas cerimônias do Antigo Testamento, na verdade, estavam apontando para um sacrifício só, um sacerdócio só, uma oferta só, e isso seria realizado por Jesus. Portanto, nós não podemos entender o Messias se nós não entendermos a cruz. Segundo lugar, nós devemos levar a sério aquilo que Jesus ensinou. O apóstolo Paulo, em Colossenses 3,16, disse: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Jesus mesmo havia dito: façam discípulos de todas as nações, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, se nós reconhecemos Jesus como sacerdote, nós cremos no seu sacrifício perfeito e nós cremos na sua mediação, porque Ele está à direita de Deus, está intercedendo por nós. Se nós cremos que Jesus é o profeta, nós vamos receber a sua palavra como a revelação final de Deus. E terceiro lugar, se nós cremos que Ele é o Rei, nós vamos nos submeter à absoluta autoridade de Cristo. Interessante que lá em Apocalipse, no capítulo 17, a revelação de Apocalipse fala a respeito do surgimento da besta, do falso profeta. A gente não vai entrar em Apocalipse aqui, só uma menção. E que essa besta e o falso profeta vão criar um governo mundial e que vão dominar sobre as nações. Ninguém vai poder comprar nem vender se não receber o sinal da besta, e aqueles que se rejeitarem isso serão martirizados por causa da autoridade da besta. Depois vocês podem ler isso. Mas aí o que nós temos é que virá o Messias, o Senhor, o Salvador. Ele vai destruir a besta e o falso profeta. Ele vai estabelecer o seu reino, porque Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. E a Bíblia diz que vencerão com Ele os chamados, eleitos e fiéis, mostrando, de que aqueles que permaneceram leais ao Senhor Jesus como Rei até o final, esses serão os vencedores. E aqui, meus irmãos, hoje de manhã mesmo estava compartilhando lá na igreja, que nós estamos vendo que a sociedade como um todo, ela está estreitando essa pressão sobre os cristãos, no mundo inteiro. Você percebe que hoje em dia, nós estamos vivendo esse momento em que a gente não pode dizer certas coisas, porque isso é contra. Esses dias eu vi uma reportagem, uma repórter dizendo assim: o Estado precisa fazer alguma coisa com a igreja. Vocês percebem isso, né? Na União Soviética, o Estado fez, jogou para campos de concentração, mandou executar muitos cristãos. Isso tem acontecido na Coreia do Norte, isso tem acontecido em países muçulmanos, isso tem acontecido em tribos e povos hindus. Jesus disse: todos vão odiar vocês porque são do mundo. Então o que nós estamos vendo é que, se nós juramos lealdade ao nosso Rei, nós estamos comprometidos a seguir até o fim, custe o que custar, e nós não vamos ceder diante das pressões. Gente, chegou o momento em que nós não podemos mais ficar, por essa questão de dizer eu sou politicamente correto, começar a negar quem nós somos, quais são as nossas convicções, o que Deus realmente disse, porque nós temos um Rei acima do Estado, é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, que tem absoluta autoridade, e a Ele nós juramos lealdade até o fim. Como cidadãos devemos obedecer às autoridades até onde elas não nos levem a desobedecer a Deus. No momento que elas dizem: você vai ter que negar o seu Deus, aí não, sinto muito, aí não é mais possível. Isso tem sido a história da igreja em 2000 anos. Então, gente, agora eu vou falar um pouquinho sobre o Messias, não é? E aqui, gente, a minha primeira matéria de seminário, há 35 anos, eu acho, foi Teologia do Antigo Testamento, né? E eu usava um livro chamado Teologia do Antigo Testamento, né? De Walter Kaiser Jr., e foi uma das obras mais impressionantes, gente. Por quê? A obra de Walter Kaiser é encontrar o conceito do Messias em todo o Velho Testamento, e é algo impressionante. E o fato é que Walter Kaiser mesmo, ele diz que nós precisamos ler o Velho Testamento como a promessa messiânica, não é? Por exemplo, em Gênesis 3,15, lá no início, Deus prometeu a Adão e Eva que um descendente de Eva iria esmagar a cabeça da serpente. Muitas pessoas perguntam: o que é a serpente, como é a serpente e tudo mais. Vá para o final da Bíblia, em Apocalipse, e diz: Satanás é a antiga serpente. Pronto, está respondido, não é? Então a Bíblia responde a Bíblia. O fato é que já há uma promessa dessa derrota final do diabo desde o início. Deus prometeu
para Abraão que um descendente dele vai abençoar todas as nações. E o apóstolo Paulo diz claramente que esse descendente é Cristo. O descendente de Judá assumirá o reino, como nós já vimos. E vai surgir um profeta semelhante a Moisés. E aí o descendente de Davi reinará sobre as nações. E, gente, eu só mencionei algumas coisas aqui, mas eu queria dizer, gente, leia o Velho Testamento na perspectiva messiânica.